Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Vitor. Oficialmente, eu gostaria de abrir este webinar agradecendo, primeiramente, ao Vitor pela disponibilidade em compartilhar conosco todo o seu conhecimento e a sua experiência de toda a carreira. Gostaria também de dizer que é uma imensa alegria interagir e levar nossas percepções sobre as expectativas econômicas de 2022. A gente vai passear um pouquinho sobre os temas financeiros, tendência de mercado e um pouco também sobre os aspectos tributários. Da mesma forma, eu quero agradecer em nome do escritório Marcos Martins Advogados e também da Fix Partner a presença de todos que estão aqui hoje nos prestigiando. E para isso, tenho certeza que reservaram um precioso tempo da vida de vocês. Então, muito nos honra vocês estarem aqui hoje. Um último recadinho, antes da gente começar, eu gostaria de deixá-los extremamente à vontade para formular perguntas, qualquer tipo de questionamento, comentários da parte de vocês no chat do Zoom. Enviem, por gentileza, suas perguntas no decorrer de todo o webinar. A nossa assessoria de imprensa vai estar selecionando algumas perguntas e também nos encaminhando. Caso, em razão do tempo, fique uma ou outra pergunta sem que a gente consiga responder, eu peço que vocês coloquem o e-mail junto com a pergunta, ou a gente deve ter isso no cadastro de vocês, e a gente se compromete em devolver a pergunta para vocês por e-mail ou então qualquer outra forma de contato. Dito isso, eu gostaria já de passar a apresentação e fazer uma breve leitura, e quando eu falo breve é minúscula leitura do currículo do Vitor Atier Simão, que fico até envergonhado de tanto que eu resumi, mas em linhas gerais, o Vitor é sócio-gestor da Fix Partner, ele está há 30 anos no setor financeiro, tendo exercido atividades em áreas comerciais e de investimento, incluindo fusões, aquisições, mercado de capitais e através de dívidas ou investimentos, tem uma larga experiência na reestruturação financeira de grandes empresas. Nos últimos 15 anos, o Vitor trabalhou largamente com empresas cujos negócios e sócios são baseados no Brasil, na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. E ainda eu peço só mais 10 segundos da atenção de vocês para ler o meu currículo, super curto, perto daquilo que o Vitor representa hoje aqui. Meu nome é Ângelo Ambrise, eu sou head da área tributária do Marcos Martins Advogados, sou especialista em direito tributário pelo IBET, APET e FGV, tenho extensão financeira pela São Paulo Escola de Negócio, turnaround pelo INSPER, estou há 18 anos como advogado na área tributária, com foco na redução da carga tributária e administração de passivos complexos. E também, nas horas vagas, professor no curso de graduação em Direito Tributário e Prática Tributária. Feitas essas considerações preliminares, eu gostaria de passar a palavra para o Vitor, para que ele complemente um pouco e faça a introdução desse breve bate-papo que faremos. Obrigado, Ângelo. Acho que quem ficou vergonha agora do currículo fui eu. Mas vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença no nosso webinar. Como o nosso webinar ele é falado e não haverá slides, eu gostaria de fazer uma citação de algumas fontes de informação. Eu vou citar o Banco Central, o Itaú, Citibank, Bradesco, BTG, o Globo Valor Econômico, o Estado de São Paulo, Banco Mundial, McKinsey, Fórum Mundial, o IBGE, o COP26, a LinkedIn, o Sling Hub Latin Report, Ministério da Infraestrutura, amigos e clientes. No cenário atual, nós estamos saindo de uma pandemia que ainda não acabou, mas já evoluímos bastante, da COP26, estamos às vésperas de um ano eleitoral. A pandemia, ela acelerou a mudança tecnológica de alguns setores, como medicina, logística, finanças, educação, telecomunicação, entre outros. O resumo da COP26 nos trouxe o Net Zero, a redução gradual do combustível fóssil, a verba que ainda que não a desejada dos países ricos para os países pobres, para poderem cumprir com as metas de redução do carbono, do metano e de desmatamento até 2030. Temos o comprometimento dos países em limitar
o aquecimento em 1,5 grau centígrados até o ano de 2050. E para o Brasil, nós temos o lixão zero. Assim como a pandemia trouxe avanços tecnológicos, a COP cria oportunidades onde o Net Zero passa a significar um princípio organizado para os negócios. Para o Brasil, nós vamos ter um mercado de crédito de carbono até 2030 que deve representar alguma coisa como 100 bilhões de reais. Além disso, nos traz a possibilidade de sermos protagonistas no cenário mundial através da redução do desmatamento, das inovações tecnológicas no campo, reflorestamento das áreas degradadas, na biomassa e na energia solar, lembrando que na energia verde nós já representamos, nossa matriz de combustível já é 25% feita pelo etanol hidratado e o anidro. Falando de governo, nós tivemos alguns avanços importantes, como a reforma da Previdência Social, a trabalhista, mesmo que ainda não completa, mas já ajudou bastante, a lei das falências renovadas, o marco regulatório do saneamento, do gás e, muito em breve, o ferroviário. E o que mais nos dá orgulho é termos, depois de um longo tempo, um Banco Central independente. Assim como os Estados Unidos, o Brasil precisa investir em infraestrutura e em projetos sociais. Temos um cenário global de crescimento da inflação, aumento da energia, do petróleo e a falta de insumos no mercado internacional. No Brasil, ainda temos a falta de uma política fiscal arrumada. Às vésperas de um ano de eleição, a quebra do teto de gasto sendo discutida para acomodar uma ação social tem gerado ruído quanto a ser uma ação eleitoreira. Essa incerteza potencial traz um risco potencial de insolvência para o investidor e acaba afugentando o mesmo. Uma vez essa questão resolvida, eu acredito que essa situação desapareça. Então, é isto. Ótimo, Vitor. Obrigado por esclarecer o panorama geral das expectativas para 2022. Algumas me alegram, outras me assustam. Mas, em linhas gerais, Vitor, eu queria que você trouxesse para a gente boas notícias e dissesse aqui o que atrai os investimentos, principalmente os diretos estrangeiros, aqui para o nosso país, aqui para o Brasil. Então, apesar de ter esse quadro que tem algumas coisas mais complicadas, eu acho que dá para a gente ser otimista, né? Falando de Brasil, nós estamos no 5º maior país do mundo. Temos a maior floresta tropical do planeta. Temos 12 baías hidrográficas. Temos a maior biodiversidade do mundo. Somos o primeiro exportador mundial de carne e o 2º maior exportador mundial de grãos. Então, esse é um pouquinho da nossa dimensão. Quando falamos das oportunidades de investimento, a gente falando com as pessoas, a gente ouve que, não, 2022 é um ano eleitoral, já pode esquecer, já passou, vamos considerar 2023, e eu vou pontuar isso depois. Mas a gente passou muito tempo ouvindo que nós tínhamos apenas 2 indústrias no país. A agricultura, que representava há 2 décadas, por aí, 10% do nosso PIB, e hoje ela representa 40% do nosso PIB. E a outra era a aviação, onde a gente tinha tecnologia, obviamente, através da Embraer e tal. O que aconteceu? Na agricultura, para a gente ter chegado nesses 40% e continuamos evoluindo, nós temos agora o uso do GPS,
temos novas máquinas guiadas por computador e satélites, nós temos drones atuando em diversos processos, sensores de temperatura e umidade, imagens aéreas, levando uma agricultura de precisão, com maior produção e aumento do lucro. O aumento de plantas por hectare, através desses processos, a redução do consumo de água, da utilização de fertilizantes e pesticidas, porque você sabe exatamente a área que está afetada através dos drones, você sabe quando você vai usar, gerando uma diminuição do impacto ambiental. É disso que nós vamos falar um pouco. Na aviação, falando da nossa querida Embraer, nós temos o Super Tucano, temos o maior avião de carga produzido no Brasil, o KC-390 Millennium. Temos uma empresa que investe acima da média dos seus pares, 10% do seu faturamento para pesquisa e tecnologia e desenvolvimento, e eles investem em intrapreneurship para que as pessoas possam estudar e desenvolver novos processos de aviação e shapes de aviões e combustíveis e etc. Além disso, nós nos tornamos um celeiro das techs. Então, eu vou falar as fintechs, as edutechs, as agritechs, as health ou medtechs, as foodtechs, as law ou legal techs, as prop ou imobtechs, as HR techs, as adtechs, as insurtechs, entre outras. Mas, além disso, nós nos tornamos um celeiro de unicórnios. E hoje nós temos 20 empresas que se transformaram em unicórnios, com vendas acima de R$1 bilhão cada. Posso citar Nubank, iFood, Quinto Andar, a Loft, a Madeira, enfim, tem uma infinidade delas, até o número 20. E o Brasil hoje tem 13.712 startups, então algumas delas buscando esse caminho do unicórnio. Só para a gente ter uma comparação, no mundo, existem hoje 880 unicórnios, dos quais a China é a maior, com 169, Europa com 125, Reino Unido com 32 e a Índia com 65, o que nos dá um espaço tremendo de crescimento ainda. Aproximadamente 37% dos jovens que estão nas faculdades têm o desejo de sair para trabalhar ou em empresas que eles possam vir a ser sócios no futuro ou abrir suas próprias empresas. Então, este é um fenômeno que está acontecendo, que é bastante interessante e bastante importante para o nosso país. Eu vou dar um exemplo de empreendedorismo usando o Brasil, mas que foi feito na França por dois executivos jovens que tinham acabado de sair da faculdade, que criaram um tênis cuja marca ela se chama Veja e que, por questões de patente, não foi possível registrar no país, e eles registraram com o nome de Vert. Mas qual é o diferencial desse tênis? Número 1, ele usa borracha da Amazônia de áreas de não desmatamento. Número 2, ele usa algodão, deixa eu te falar, algodão orgânico, perdão, que vem do Ceará e do Peru. E ele usa para os outros tecidos material reciclável de garrafas PET, e o couro, que vem das regiões do Rio Grande do Sul, apesar de ter couro, portanto, não é um tênis vegano, ele não usa os metais pesados na sua preparação. Essa companhia virou uma coqueluche, ela vende mais de 3 milhões de pares por ano, e ela está aqui no Brasil, obviamente, com a marca Vert, sendo produzida no Brasil, e ela criou a economia circular, de modo que você pode doar o seu tênis para eles vão doar para pessoas que têm necessidade. Você pode levar seu tênis
para ser arrumado e continuar usando. Você pode levar o seu tênis para ser destruído e, portanto, vai ser reciclado. E você pode dar o seu tênis, dependendo do jeito que ele está, das condições, em pagamento a um tênis novo. Então, esse é o tipo de empreendedorismo que nós estamos falando, quer seja daqui para fora, quer seja de fora para dentro, usando o Brasil. É óbvio que nós temos muito mais oportunidades do que essas que eu falei. A gente tem hoje, por conta do ESG, do Environmental, Social and Governance, pressões dos investidores, pressões positivas dos investidores, para que as companhias se adaptem a isso, se adequem a isso, mas não no papel, obviamente, de maneira real. Isso nos traz financiamentos para ações climáticas, investimentos de impacto social. Se a gente olhar o Ministério da Infraestrutura, tem uma série de licitações que vão acontecer, que estão acontecendo em 2021 e 2022, vou falar mais para frente, e uma série de oportunidades em energias renováveis, como solar, eólica e o hidrogênio verde. E devemos lembrar também que, uma vez que o dólar está alto, está apreciado, o nosso real depreciado, o Brasil se torna barato e traz oportunidades interessantes para você fazer aquisições. Acho que é um pouco isso, Ângelo. Boas notícias, então, Vitor. Eu sou um otimista por natureza. Somos nós, então. Dentro desses setores que você trouxe, toda essa explanação, tem alguns específicos que você acha que são setores que são mais promissores para os próximos anos, ou para pelo menos 22 e 23? Eu acredito que sim, acho que nós temos vários. Vamos falar, então, um pouquinho da infraestrutura, que nós temos o marco regulatório de saneamento, foi aprovado, e a gente deve levar em consideração que 37% das pessoas, é mais ou menos esse número, não tem o saneamento básico até hoje. Então, isso traz uma série de oportunidades. Você tem oportunidades, se você pegar, por exemplo, o site do Ministério da Infraestrutura, nós temos uma carteira para 21, 22, eles chamam de mar, ar e terra, né? O mar, então nós vamos falar do aumento da cabotagem, de transformar mais rotas navegáveis no mar e nos rios, né, fluvial, com uma projeção de investimentos de quase 16 bilhões. No ar, que é a parte dos aeroportos, um investimento da ordem de uns 14 bilhões. No ar você tem os leilões dos lotes de aeroportos, as melhorias dos existentes. Hoje, se você olhar, já existe a biometria facial sendo experimentada no aeroporto de Congonhas para os pilotos e os membros da aviação por enquanto, depois, obviamente, isso deve se expandir, seguindo um pouco o que se tem nos Estados Unidos, onde foi feito o digital, foi feito o facial. Hoje você tem o da palma, que você não toca, e vai ter o da íris também. Isso tudo vem se popularizando e deve ser incorporado às tecnologias para facilitar a mobilidade do passageiro. Você tem os aumentos das áreas e praças de alimentação, de lojas, melhorias, fingers, etc. Até outro dia eu estava lembrando que eu ia ver meu pai viajar, entrava no aeroporto de Congonhas, ia ter uma cerca de ferro que ficava assim, eu conseguia ver as pessoas andando na pista. Quer dizer, a gente evoluiu uma barbaridade do que era para o que está sendo. Na parte de terra, nós temos 160 bilhões para as rodovias. Então, você tem as concessões, já vimos algumas licitações, Paraná, enfim, e outras, aonde você passa a ter praças de pedágio, maior velocidade para passageiro passar, pedágios mais baratos, melhoria das condições de estradas e de atendimento, esse tipo de coisa. E ainda em terra, nós estamos entrando nos trens, que nós estamos falando praticamente uns 70 bilhões de investimentos nessa área, levando em consideração que o Brasil é um país de dimensão continental e que nós crescemos em função da indústria
automobilística, caminhões e tudo mais, acho que faz muito sentido que se aumente a malha ferroviária para transporte de grãos, insumos, enfim, uma série de coisas. Só para dar um número, nesse governo já foram feitos 77 leilões e foram arrecadados 90 bilhões até agora. A meta até 2022, é óbvio que depois continua, Ângelo, 23, 24, é chegar nesse somatório desses números que eu passei, que são 260 bilhões. Além disso, quando você fala do mar, a gente está falando dos portos. Então, teve a licitação do porto, que a Petrobras ganhou, vai ter 700 milhões de investimento. Você tem a dragagem, que ela é absolutamente necessária, porque ela é contínua, então você tem os assoramentos dos lados, você precisa melhorar as caladas, esse tipo de coisa. Você tem a dragagem de aumento, como aconteceu naquela praia lá no sul, que precisou ser aumentada. Existe uma série de oportunidades nesse ramo. Na parte de hidrovias também, porque a gente tem pouquíssimos rios sendo explorados para navegação comercial. Isso traz um campo muito grande no futuro próximo. A gente tem ainda, na parte de logística, um avanço muito grande, trazendo oportunidades. A gente está olhando agora essa discussão sobre a privatização dos Correios, e quem entrar, obviamente, estamos falando em nomes grandes, isso vai trazer uma alavancagem muito boa neste setor. A gente tem uma que não é tão óbvia na infraestrutura, que é o setor prisional, mas acho que vale a pena mencionar, porque é uma oportunidade muito grande. O governo do Estado está fazendo as licitações. Nós temos duas modalidades, a gente tem as 8666, que hoje deve estar mudando para 14.000 e alguma coisa, onde você tem os prédios já existentes do Estado sendo administrados pela área privada. São concessões de 5 anos, com essa nova lei deve ir a 10 anos, que torna mais interessante. E as PPPs, uma média de 30 a 35 anos para a construção de novas cadeias, com déficit que a gente tem prisional de uns 700 mil presos, mais ou menos, onde esse setor privado acaba trazendo benefícios humanitários para o preso, como alimentação, como médico à disposição, advogados, que muitos não têm dinheiro para pagar, uniformes, vestimentas, escova de, enfim, uma infinidade de coisas, estudo e atividades manuais para poder fazer a volta, né, a integração à sociedade no futuro. Se a gente for falar ainda da parte de aérea, tem uma notícia que nos chama a atenção, a oportunidade que está existindo, porque hoje você tem fila de espera para jatos. É um país muito interessante. Jatos, helicópteros, cresceu 66% esse mercado neste ano, uma coisa impressionante. Na parte de energias renováveis, vou falar um pouquinho dos dados que a gente tem da solar. A gente já ultrapassou a marca de 12 gigawatts de energia solar, evitando a emissão, agora já fazendo um link com a COP26, de 13,6 milhões de toneladas de gás carbônico na geração da eletricidade. Desde 2012, tivemos mais de 60 bilhões de reais em investimentos no setor, e hoje esse setor, que ainda é muito pequeno, representa apenas 2,4% da nossa matriz energética. Até 2050, ela deverá ser a principal fonte de energia do Brasil. Está todo mundo trabalhando para isso. No meio rural, aí indo para a agricultura, em 2021, nós tivemos um crescimento de 60% em energia solar. Com 48 mil sistemas instalados, ultrapassando 1 giga de capacidade de geração distribuída, e devemos chegar a 2,5 gigas em 2022, até o fim do ano de 2022. Então, assim,
Eu estou pontuando isso porque, apesar de termos um ano eleitoral, este setor e o outro de infraestrutura vai passar de 90 para 260 e esse de 1 giga para 2,5 giga. Então, as coisas vão continuar acontecendo, por isso que eu sou um otimista. O que nos favorece? Nós temos hoje um alto custo da energia, então, por isso a procura pela energia solar. Nós temos linhas de financiamento especiais, a maioria dos bancos agora estão entrando, inclusive, para residências e parte comercial, estabelecimentos comerciais, e nós temos um marco legal da GD sendo discutido. O nosso índice solar e métrico é muito bom, especialmente em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Nordeste, enfim, uma série de coisas. Na parte das eólicas, hoje nós já temos instalados 19,1 gigawatts de capacidade. Isto representa, na nossa matriz energética, 10%. Segundo a Associação Brasileira da Energia Eólica, a Abeólica, nós estamos falando em 726 parques eólicos já instalados em 12 estados, com mais de 8.500 aerogeradores em operação. Agora está se buscando a eólica no mar, nas costas, é uma outra oportunidade que vem surgindo. E até 2024, nós devemos passar de 19 para 30 gigawatts. E é isso. E ainda há uma terceira fonte de energia em estudo, principalmente no Ceará, que é o hidrogênio verde. Nada mais é, obviamente eu não sou especialista, mas você passa a energia elétrica pela água e aí você consegue ter o hidrogênio combustível, que é verde. Como eu falei lá na parte de infraestrutura, da parte de terra, eu vou falar agora do programa Pró-Trilho. O Pró-Trilho de novo, nós somos um país de dimensão continental, nós precisamos de mais e mais linhas férreas. Nós estamos falando em investimentos, como eu mencionei, da ordem de 70 bilhões de reais para um aumento de novas linhas de 7.500 quilômetros novos para escoar nossa produção agrícola, insumos, enfim, uma série de coisas. Tá certo? Ainda falando das oportunidades, se a gente for para a agricultura e para a pecuária sustentável, nós temos uma série de oportunidades de crescimento pelos empregos verdes, pela renda verde, pela energia limpa, pela biomassa, biodiesel, o etanol da cana, agora nós estamos entrando fortes no etanol do milho. Então, existe uma série de oportunidades nesse setor, uma série de oportunidades no mundo financeiro para esse setor, como CPRs verdes, como os CRAs cambiais linkados ao câmbio, trazendo oportunidades até 2030 da ordem de 160 bilhões nos green bonds, na emissão de bonds verdes. Ainda foi criado pelo Banco Itaú o CPR Reserva Legal Mais, que ajuda ao produtor a fazer a conservação da floresta, e ele é mais porque ele vai ter mais benefícios se você conseguir, além do que é o limite legal, fazer mais do que isso. Então, assim, existem uma série de coisas acontecendo, existe a nossa Embrapa, que tem desenvolvimento na parte agrícola fantástico, fazendo agora estudos das sementes que não precisam de água, que elas aguentam na seca, por um determinado solo, enfim, que eles estão desenvolvendo, o estudo das plantas de milho, que também conseguem sobreviver muito tempo sem a água, e tudo isso para ajudar a nossa agricultura. No campo da pecuária, a gente tem ouvido muito, principalmente agora, COP26, que o grande produtor de metano é o gado, né? E, na verdade, nós estamos falando em
mais ou menos 1 bilhão de cabeças no mundo, e 70% do metano produzido vem deles, né? Então, assim, você mata tudo e para de consumir gado para evitar esse aquecimento, essa geração de metano, ou eu acho que tem que ir para soluções como as que estão sendo estudadas. Por exemplo, existe um estudo com as algas marinhas, e se você der 300 gramas, mais ou menos, de um suplemento de alga marinha para o gado, ele vai reduzir em 58% a emissão do metano. Além disso, o gado produz a amônia, e essa amônia também vai à atmosfera. Então, existem agora, por favor, não riam, banheiros para as vacas sendo estudados na Europa, são chamados de mulus, onde você tem a vaca se dirige ao banheiro, tem o comedouro, acaba fazendo a urina lá, ela é captada, ela é misturada na terra com microbióticos, ela acaba transformando isso no óxido nitroso, que é transformado num greenhouse gas, ou seja, num gás verde para ser consumido em casa. 11 em cada 16 vacas aprendem a usar o banheiro, e elas têm a capacidade de aprendizado muito mais rápido do que uma criança que está fazendo toilet training quando tem 2 anos e meio de idade. Então, o que eu estou querendo mostrar? Que nessas situações existem soluções que se tornam oportunidades. Então, brincando, em vez de matar todo o gado, criar uma maneira de usar o gado, porque vamos lembrar que até 2050 seremos 10 bilhões de pessoas no planeta e nós vamos precisar consumir proteína, e não dá para acabar com a proteína mais importante, o número maior. Como eu falei também lá atrás, a medicina se desenvolveu muito. Obviamente, nós vimos um avanço nas vacinas sendo produzidas, o que normalmente demoraria 10 anos. Nós vimos isso sendo feito em alguns meses. Por mais insegurança que traga ou não, nós temos agora uma certeza de que é possível se conseguir as soluções, e a gente deve olhar para as próximas décadas com possíveis pandemias. A gente não sabe o que pode acontecer, mas nos dá uma tranquilidade saber que existe a tecnologia hoje desenvolvida. Se você olhar as empresas farmacêuticas no Brasil, todas estão crescendo, estão indo muito bem, algumas estão expandindo seus laboratórios para fora do país para fazer pesquisa, encontrar novas drogas para melhorar a saúde do paciente e a condição de vida do paciente. Então, a gente não pode esquecer o nosso Instituto Butantan e Farmanguinhos, que entraram fortes na produção de vacina, nos dando um conforto. Isso mostra, Vitor, também a qualificação que nós temos no âmbito hoje, né, no ramo da saúde, principalmente com todas as tecnologias que foram empreendidas para desenvolver a vacina aqui no Brasil. Exato. Para contrapor aquela visão que existia no passado, que já acabou. Bom, eu posso continuar falando de uma série de oportunidades. A gente tem finanças, tem oportunidade no lixo, logística reversa, na parte de construção e etc., mas eu sei que a gente tem que seguir o tempo, um roteiro, então eu passo a palavra de volta a você. Excelente. Vitor... Na verdade, é minha a palavra agora, porque agora eu vou fazer uma pergunta para você. Fica a seu critério. Se você quiser, eu tenho um monte de perguntas para você aqui, mas aí fica a seu critério. Mas, enfim, aproveitando, né, tudo isso que eu falei, em linhas gerais, como ocorre a tributação dos investimentos estrangeiros em empresas brasileiras e o retorno dos resultados ao investidor? Essa pergunta é muito pertinente, principalmente pelo fato de que você mostrou que há uma imensidão de oportunidades aqui no Brasil, e eu acredito que há também o interesse de empresas estrangeiras. O Brasil, hoje, ele é considerado um país muito atrativo quando o assunto é tributação, tanto do ingresso quanto do retorno de investimentos estrangeiros.
Isso pode parecer um contrassenso ou uma aberração, né? O Brasil conhecido como um dos principais países em que a carga tributária é elevada, complicada e tudo mais. No entanto, para investimentos e retorno, nós temos hoje uma das melhores e mais eficientes legislações a respeito da tributação. Sobre investimento, Vitor, eu queria dividir rapidamente em duas modalidades. Quando o investimento ele acontece em moeda, e aí ele pode ser de forma direta ou através de mútuo, ou então quando acontece também o investimento via importação de bens sem cobertura cambial. O que isso quer dizer? O investidor lá fora manda um ativo para cá, material, máquinas, equipamentos e outras possibilidades de tecnologia. Quando a gente fala em investimento em moeda, que se faz por meio da integralização, o Brasil é um país que não precisa de autorização governamental para que isso aconteça, diferente de alguns outros países, basta apenas que esse envio seja feito por uma das instituições financeiras autorizadas, ou seja, só precisa estar vinculado ao Banco Central. E é muito importante entender que este aporte de valores de moeda que vem para o Brasil, ele não sofre qualquer tipo de tributação. Isso é um incentivo muito grande. Então, a integralização, o investimento em moeda, ele não sofre tributação, então ele é zero custo para quem está investindo. Quando esse valor vem por meio de mútuo, ou seja, é um empréstimo, ele também não sofre tributação quando ele ingressa no país. No entanto, quando a remessa, o retorno desses valores através dos juros, há uma incidência tributária, sim, que é uma ineficiência financeira, em regra de 15%. Então, sobre os juros remetidos ao exterior, nós teríamos uma alíquota de 15%, tá? Em regra. Essa alíquota pode variar até 25%, dependendo se é paraíso fiscal ou não, e ainda nós temos que considerar se existem convenções, acordos para evitar a bitributação, inclusive para paraíso fiscal. Então, existe ainda uma regra de compensação que pode otimizar o investimento quando ele é feito em moeda, seja direta ou seja em mútuo. A regra também, Vitor, ela é boa, mas ela não é tão boa quanto o investimento em espécie, quando o investimento ele acontece através da importação sem uma cobertura cambial. Quando isso acontece, é quando o investidor manda algum ativo, algum bem para cá, tangível, né? Alguma coisa que a gente consiga ver e sentir e pegar. Quando isso acontece, há uma outra ineficiência tributária que esse bem que está ingressando no país, ele vai ser considerado como uma importação normal. Então, sobre ele, nós teríamos a incidência de imposto de importação, PIS/COFINS importação, ICMS e IPI. Desses tributos, todos são recuperáveis, exceto o imposto de importação e o IPI, que eles se tornariam custo. Então, se você quer mandar uma máquina para cá, você vai ter um benefício parcial disso, porque você vai ter como custo o imposto de importação e o IPI. É só calcular essa alíquota, verificar o valor do bem, você vai entender como que isso funciona. Se mandarem o dinheiro para cá e a importação acontecer, a tributação é exatamente a mesma. No entanto, existe um ponto que ainda é mais favorável, que é o retorno dos investimentos. O retorno do investimento também não há tributação no Brasil. Até hoje não se tributa dividendos aqui, embora nós temos no Brasil um projeto de lei que aumenta ou cria a alíquota para 15% do retorno do investimento ou para distribuição de dividendos. A boa notícia é que hoje esse projeto está parado no Senado. Eu acredito que, da mesma forma que a reforma tributária não passa esse ano e dificilmente passará o ano que vem pelas circunstâncias eleitorais que a gente vai enfrentar, acredito que o retorno do investimento ele continuará sem nenhum nível de tributação, enquanto a gente não tiver, talvez, uma reforma tributária integral. Então, assim, para o campo dos investidores, o ingresso e o retorno do dinheiro, o Brasil é um dos melhores países para se fazer isso, porque, em linhas gerais, se vier dinheiro, retornar dinheiro, a tributação é zero, o custo operacional disso é zero. Claro que tem o IOF sobre o câmbio, mas não é diretamente sobre o investimento, e sim, o IOF é sobre o câmbio, mas normalmente o valor é absolutamente irrisório. Muito bom. E quais desafios tributários o investidor estrangeiro encontra ao operar no Brasil? Essa é uma pergunta que a gente poderia ficar aqui, talvez até véspera de Natal, discutindo, mas porque os desafios são inúmeros,
Mas eu resolvi aqui, para respeitar todo mundo, Vitor, selecionar apenas 2 desafios, que são desafios indigestos, mas são desafios que a gente consegue ultrapassar. O primeiro deles é a complexidade do nosso sistema tributário nacional. Nós temos uma divisão tributária de união, de federal, estadual e municipal, que muitas vezes os estados cobram ICMS e não tem total compreensão para quem que eu pago, para quem que eu não pago, substituição tributária é algo muito complexo, esse é um primeiro ponto. Então, a legislação tributária brasileira ela é de uma complexidade enorme, então esse é um desafio tributário, entender isso dentro de uma empresa, porque a plataforma tributária de uma empresa não se aplica para outra, mesmo fazendo exatamente o mesmo produto, é só mudar de onde você compra para onde você vende, sua carga tributária, em regra, é muito distinta. E um segundo fator, Vitor, de desafio, eu traria com o número elevado de normas tributárias. Isso é um número assustador, assombroso, para ser delicado no assunto. Nós temos hoje 46 normas tributárias a cada dia útil. Consegue entender isso? São quase 250 normas tributárias na semana. Então, isso quer dizer que é um carnaval tributário, a gente vive quase uma insanidade. E esse estudo é feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. No entanto, Vitor, dentre alguns contornos negativos, existe um desafio bastante interessante que poucos investidores conseguem enxergar isso, que é um desafio e uma oportunidade. No Brasil, é possível a gente ter 2 benefícios. Um benefício no município, então depois que o plano de investimento está pronto, ou para constituir uma empresa, ou para comprar uma operação, é possível se negociar com os municípios alguns incentivos. Alguns municípios oferecem a estrutura de galpão, a estrutura física da companhia, e dão algumas isenções, como, por exemplo, ISS e IPTU, aquilo que é da sua competência. Então, aí a empresa já pode ter uma vantagem competitiva, reduzindo a sua carga tributária e também tendo um custo menor com relação ao seu aluguel. Na parte estadual, também as empresas usam um pouco esse expediente, que é o chamado regime especial. E o regime especial, normalmente, ele é concedido pelo Estado. Então, quando você vai a determinado estado e mostra interesse ou de expandir a sua planta ou de constituir uma operação naquele estado, é possível você negociar com esse estado alguns fatores da sua operação. Como, por exemplo, um diferimento de ICMS, que você não paga ICMS na sua cadeia para fins de exportação, então ele deixa de ser um custo na sua compra, isso é benéfico para o fluxo de caixa e para uma questão financeira. Pode existir possibilidades de créditos advindos do próprio Estado reconhecidos no CONFAS. Enfim, o regime especial junto ao Estado, ele é um expediente construído, em regra, a 4 mãos, pela empresa e validado pelo Estado, e vale só para aquela empresa. Então, é um desafio conseguir, mas também é uma oportunidade de se ter a redução, ou pelo menos alguma característica da incidência no ICMS da sua operação. Diferimento na saída, diferimento na compra e na saída, destaque eventualmente em Porto Seco, no estado que está a empresa, de acordo com o estado que você está. Então, em linhas gerais, Vitor, eu colocaria esses dois grandes desafios, a complexidade e o número elevado de legislação, mas também nós temos um desafio acompanhado de uma oportunidade, que é a redução da carga tributária. Muito bom. Já vi que a sua vida é muito pior que a minha, pelo amor de Deus. Então, eu estou achando que a sua tá pior que a minha, mas tudo bem. Nossa, isso é bom. Vitor, já que você me colocou numa enrascada de desafios, de dificuldades, daquilo que você falou, em linhas gerais, de forma objetiva, quais são os principais desafios que você enxerga para conseguir mitigar os riscos de investimento no Brasil? Porque a gente ouve muito falar dos riscos de investimento. E eu acredito que deve existir uma plataforma para se mitigar isso. Então, eu queria que você explorasse um pouco esse assunto. Então, olhando assim, quais são as preocupações, quais são os riscos e o que pode ser feito, eu acho que o pior que a gente tem é o do regulador, que eu brinco que é a mudança da regra do jogo com o jogo sendo jogado, né? Eu vou dar um exemplo hoje, não vou me estender, estava no valor de hoje, mas tem aquela empresa que é a maior exportadora de suco de laranja para os Estados Unidos, a Cutrale,
que teve um anúncio de que o imposto que ela paga da importação lá fora, para o suco de laranja, seria tributado pela Receita Federal em 34%, e, portanto, está no jornal dizendo que ele vai parar de exportar aos Estados Unidos, vai olhar uma oportunidade de constituir fábrica no México, aí vai exportar a custo zero, enfim, etc. Mas esse tipo de situação, eu acho que, se não explicada claramente para quem está lá fora, lendo o que está acontecendo, é muito ruim, porque isso acaba trazendo uma incerteza muito grande e um afastamento do investidor para o Brasil, né? Eu acho que esse é um dos fatores. Outro fator de risco é o câmbio, que hoje ele está favorável, então está mitigado até pela depreciação da própria moeda, fazendo com que as aquisições se tornem bem baratas, ou bem atrativas, vamos dizer assim. Nós temos a taxa de juros, está subindo, estamos olhando o Banco Central, função da inflação, e os economistas dizendo que vai bater 11, 11,25, 11,50, 11,75, o que for, e, obviamente, você acaba, com isto, aumentando o custo. Esse custo, ele também é aumentado, o custo do Brasil, em função dessa incerteza que eu estava falando. Você aumenta o risco, quer dizer, não é só a taxa de juros, mas o risco implícito do país de trazer, eventualmente, um default, e aí você acaba tendo um custo maior para a captação, enfim, que encarece o estabelecimento ou a gestão de uma empresa no país. O custo trabalhista, que se você for um americano e você paga por hora trabalhada e acabou, não tem 13º, não tem indenização, não tem nada, só em alguns casos, obviamente, você tem uma situação muito mais complexa, muito embora muito melhorada depois da nossa reforma trabalhista, mas ainda é um fator de preocupação. A parte ambiental, se você tiver que se envolver com isso, ela é custosa, demorada, custosa no sentido que demora, você acaba tendo seu processo, enfim, X tempo, não vale nem mencionar esse tipo de coisa. Gera uma enorme insegurança, né? Uma enorme segurança. Você tem que ter a sua preocupação com a questão logística, aquilo que você falou. Se eu estou num estado, estou vendendo para outro, como é que fica meu tratamento tributário, meu ICMS, meu ISS, enfim, onde que eu coloco, onde que eu vejo esse tipo de coisa. E a outra que eu acho que nos assola hoje um pouco, se não muito, é a falta de segurança que o país tem. Então, se você lê as notícias, e hoje as notícias correm de maneira muito rápida, acontece agora, no minuto seguinte está no mundo inteiro, e você vê notícias de assalto, enfim, o que vem a ser, você acaba afastando o turismo, que é um dos componentes importantes para o nosso PIB, e está em recuperação. É um dos fatores é um dos setores, perdão, que vai ser investido, porque o cidadão precisa de férias, ele precisa desse tempo, e nós temos um potencial enorme a ser explorado. E esse tipo de notícia que chega lá fora não nos ajuda. Então, eu acho que é um pouco isso. Como mitigar esses riscos, né? Alguns têm na própria essência, né? O câmbio, etc., mas, assim, você tem que estar cercado de muito bons profissionais. Quer dizer, você precisa de bons auditores, bons advogados, não vou puxar a sardinha para o seu lado, mas vou, tributário. Enfim, você tem que planejar antes, olhar bem, ver bem, que dá para fazer. O Brasil não está parado, o Brasil tem uma infinidade de oportunidades e é isso que você tem que buscar, apesar de como é que eu faço. E é basicamente isso que eu te diria. Excelente, Vitor. Excelente. Gostei bastante. Bom, agora deixa eu te perguntar, eu tenho mais 2 perguntas para você, eu sei que o tempo está avançando. Quais as medidas para um melhor entendimento da tributação e a redução da carga tributária para as empresas? Que esse é um dos fatores que, obviamente, preocupa, né? Sim. Esse é um dos trabalhos mais prazerosos, eu acho, que eu tenho em fazer,
que é a possibilidade de reduzir a carga tributária de uma companhia, né? E aqui existem algumas alternativas viáveis. Eu gosto de uma que é, para mim, que é a melhor delas, que é reconstituir toda a carga tributária de uma empresa. Então, é analisar de forma integral a estrutura, tanto de compra dessa empresa, exatamente de onde ela compra, considerando os fatores reais dela, os percentuais de compra, bem como fazer uma estratificação e classificação fiscal da tributação dela na venda. Depois que esse mapa está feito, Vitor, a gente consegue propor algumas soluções. Então, depois que a gente tem aqui todo o mapeamento disso, toda a montagem desse painel, a gente consegue mostrar as possibilidades de redução da carga tributária. E a gente precisa, no Brasil, questionar a legislação tributária. São 46 normas dia útil. Então, é impossível que uma não esteja contrária à outra, é impossível. Então, a gente precisa ter muito fôlego para ler e muito fosfato para pensar nessas oportunidades. Então, analisada a empresa como um todo, de forma detalhada, integral, profunda, a gente consegue fazer o que a gente chama internamente aqui de painel de oportunidades tributárias. É um dashboard em que nós elencamos as possibilidades de questionar a legislação tributária, as chamadas teses tributárias, seja no judiciário ou seja na esfera administrativa. Isso traz um resultado econômico, vou trazer um exemplo bem didático aqui, que é pegar uma carga tributária global de uma empresa de 35,6%, e por esse estudo, essas proposições de ações judiciais ou procedimentos administrativos, a gente conseguir reduzir de 35,6 para 31,2. Eu estou dando aí um ganho de 4,4 do faturamento da empresa por uma ação no sentido de agir mesmo, de questionar o Poder Judiciário para que ele afaste as chamadas ilegalidades e as inconstitucionalidades. É um dos meios de se fazer isso no Brasil, que tem segurança jurídica, no fato de que você tem uma decisão judicial, óbvio que no percurso do processo ela pode ser alterada, nós temos as cortes superiores no Brasil que costumeiramente, infelizmente, mudam o posicionamento a cada década, a cada 8 anos, a cada 6 meses, às vezes. Isso assusta um pouco, traz um pouco de insegurança, mas fazer isso, fazer essa estratégia de questionamento, desassociada de uma ação judicial ou administrativa, é muito temerário. Então, a gente escolhe esse caminho para que conseguir reduzir a carga tributária. Esse é o principal fator. E, lógico, dentro desse dashboard que a gente recomenda que se monte, é muito importante que se aponte as teses, o prognóstico de cada uma dessas teses, porque tem teses que estão sendo construídas por uma linha de prognóstico de provável êxito, algumas que estão de possível para remoto. Isso é muito importante que esteja associado com a gestão financeira da companhia. O momento em que eu vou conseguir diminuir a minha carga, quais as possibilidades de reversão que ela existe no judiciário, e até eu pedir de volta aquilo que eu paguei nos últimos 5 anos. Esse é um fator bastante relevante quando uma empresa tem pagamento a maior nos últimos 5 anos. E o mesmo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, ele determina que 93% das empresas recolhem tributos a mais. Então, assim, é sentar e estudar que você vai conseguir achar pelo mais ou pelo menos. Então, essa visão estratégia da parte tributária é importante. E um segundo ponto que dá para a gente trabalhar é aquilo que eu já falei anteriormente. É a elaboração por parte de profissionais competentes e o requerimento de regimes especiais. Esse regime especial é como se fosse uma lei para aquela empresa. Normalmente, quem dá é a Secretaria da Fazenda de cada estado. Então, essas duas, Vitor, eu acredito que existem inúmeras medidas, a gente poderia ficar aqui conversando por muito tempo, mas eu colocaria o questionamento da legislação tributária, entendendo por completo tudo, e a elaboração e a viabilidade dos requerimentos de regimes especiais. Muito bom. E aí, pegando uma oportunidade ou não, né, depende do que você falar, existem oportunidades na aquisição das empresas com os passivos tributários elevados, porque muitas vezes você tem a empresa que ela pode ter continuidade, ela tem mercado, ela tem produto, por uma situação ou outra, ela acabou entrando nos passivos elevados, e como é que faz? O comprador vai olhar e vai falar, puxa, é uma boa oportunidade, mas eu tenho isso para arrumar. Como é que isso funcionaria, né? Tá, Vitor, para o Brasil, isso está abrindo um mercado muito relevante para os investidores, empresas que têm dívida tributária. E por que eu falo isso?
foi instituído no Brasil recentemente a chamada transação tributária, que é um mecanismo de solução de conflito tributário, em que o contribuinte consegue propor para o fisco como ele quer pagar a dívida, desde que caiba na capacidade econômica da companhia. Né? A gente nunca teve transação tributária no Brasil até 2 anos atrás, e hoje nós conseguimos. Claro que a própria legislação traz o contorno, parcelas máximas, descontos máximos, mas nós conseguimos hoje diálogo com a Procuradoria, respaldado por uma legalidade, por uma lei, dizendo o seguinte: eu preciso de 6 meses de carência para começar a pagar, o primeiro ano eu vou pagar nesses 10 dinheiros, o segundo ano 12 dinheiros, e você faz um escalonamento de pagamento de acordo com o teu fluxo de caixa. Então, hoje, empresas endividadas tributariamente não são mais empresas para deixar margem de negociação. Com a transação tributária, lógico que nós precisamos entender a dívida tributária, entender a capacidade financeira de pagamento dessa dívida tributária e os vincendos também, com essa possível redução, para verificar se é factível uma empresa endividada tributariamente ser alocada por uma simulação de cenários. A gente pode constituir 5, 6, 8 cenários de transação tributária e levar isso até a Procuradoria para que aquela dívida, no tempo, seja paga obedecendo critérios financeiros de fluxo de caixa, de garantia, sem garantia, dando CND para a empresa. Então, hoje, para mim, na parte tributária, a transação é um meio muito relevante, absolutamente convincente, e eu posso dizer, afirmar e acredito muito nela, que é um mecanismo de solução de conflito tributário espelhado no mundo, né? Só nós não, mas a grande maioria dos países já fazia negociação tributária. A gente, pelo princípio da legalidade, não podia, tinha que ser só aquela adesão a parcelamento e tudo mais. Hoje existe uma sofisticação de raciocínio nesse aspecto da transação, e isso abre grandes oportunidades para investimentos nessas empresas que ficavam à margem. Excelente, muito bom. Mais uma série de oportunidades aí surgindo. Deixa eu falar. Fala. Dado o adiantado aqui da hora, e a gente extrapolou um pouquinho na empolgação, eu queria que você fizesse as suas considerações finais para que a gente abrisse aí as perguntas do público e tudo mais. Ok. Bom, vamos lá. O que a gente viu? Quando eu era pequeno, bastante tempo atrás, tudo que eu tinha, produtos, brinquedos, isso aqui era tudo made in Japan. Depois, quando eu era adolescente, era made in Taiwan, e hoje tudo é made in China, né? Isso tudo aconteceu porque se procurava a construção ou a fabricação dos produtos em países cuja mão de obra eram mais baratos e, portanto, o custo desses produtos se tornariam mais baratos. Isso foi evoluindo, obviamente a gente passou a ter uma necessidade não só do preço, mas também da qualidade. Então, a gente acabou tendo a concentração de produtos na mão de alguns países, e a gente acabou vendo que, na pandemia, isso acabou ficando um pouco mais escancarado, a dependência desses países, em vez de você ter esses países fabricando para você, você ficou com a dependência da falta do produto, porque ele fabrica para o mundo inteiro, e num evento de pandemia, por exemplo, faltou o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Faltaram chips, apesar de não ter diminuído a fabricação dos mesmos, ele vem crescendo, mas você acaba ficando à mercê dessa situação numa pandemia como aconteceu. Então, uma das oportunidades que eu vejo, e não sei, deve ter limitações, enfim, possibilidades que eu não consigo julgar ainda, é que você passe a produzir no seu país ingredientes ou componentes que sejam de alguma forma estratégicos e que não te levem a um gargalo na produção, como que a gente tem visto hoje acontecer, né? Outra coisa que ficou claro através da COP26 e do mundo é que os nossos recursos eles são finitos. Finitos em água, finitos em alimentos, enfim, a gente precisa criar maneiras
de ter esses produtos preservados para as gerações futuras. E essa preocupação ela acaba gerando oportunidades, porque os avanços tecnológicos, reciclagem, sequestro de carbono, que hoje já existe uma sigla em inglês chamada Carbon Capture and Storage, significa que existem maneiras de você, no processo produtivo, capturar esse carbono e guardar no planeta. Muito legal. Eu vou dizer uma coisa, a terceira maior operação desse CCS do mundo é da Petrobras em alto mar, porque ele vai injetar água com o carbono e enterrar isso no solo marítimo. Isso não causa problema nenhum. A gente tem a outra operação grande, que é a mineralização do mesmo, do CO2, onde a gente tem feito isso nas rochas de arenito, na bacia do Paraná. Então, assim, existem outras maneiras, além de floresta, e aí eu diria para vocês que existe uma curiosidade, nós temos bastante mangue no Brasil, e o mangue ele consegue sequestrar carbono 2 vezes mais do que as florestas. Então, existem outras maneiras que a gente deve perseguir para conseguir reduzir as emissões de carbono através de tecnologia, através de investimentos nesse tipo de soluções. Nós temos uma natureza absolutamente privilegiada. Existe uma outra sigla que é muito falada, que é a SBN, que são as soluções baseadas na natureza. E, com isso, você usa a própria natureza para te resolver os problemas, como eu acabei de citar no sequestro de carbono. Eu vou usar o jargão do copo meio cheio, com todos os desafios que a gente tem potenciais, eu prefiro ver ele meio cheio do que meio vazio. Nesses 40 anos da minha vida financeira, não houve uma única visita que eu não fizesse a um empresário ou uma empresa que ele não estivesse pensando em alguma coisa, em fazer alguma coisa, em criar alguma coisa, em expandir para outra coisa, o que fosse. Nós temos uma economia absolutamente pujante, cheia de oportunidades que a gente deve ir atrás. Eu gostaria de citar o senhor Isaac Pérez, que é o dono da Multiplan, que completou 81 anos, e ele escreveu, estava uma reportagem com ele, que ele diz que cada vez que ele vai inaugurar um shopping, e ele tem vários, ele começa a frase dizendo, apesar da crise, ou apesar da recessão. E nada disso o impediu de continuar abrindo shoppings e continuar crescendo a companhia dele. Nós já tivemos, desde as diretas, 8 eleições, nós estamos indo para a 9ª. Então, o que eu queria dizer para terminar, para não me estender muito, é o seguinte: se você tiver que empreender, empreenda. Se você tiver que fazer, faça. Nós sempre vamos ter problemas políticos, de economia, disso, daquilo, mas, assim, não dá para parar. Temos que continuar, temos que fazer o nosso país crescer. Muito obrigado. Imagina, Vitor. Obrigado pelas suas palavras finais. Nós temos 2 questionamentos aqui. Tem um para você que é mais longo e mais... Na verdade, tem um que é mais longo e mais complexo. Eu vou fazer a gentileza de passar esse para você responder. E eu Muito obrigado. Imagina. Eu vou responder do Ailton Leite. E aqui, obrigado, Ailton. Ailton é um assíduo telespectador, eu vou chamar assim, nosso aqui, um querido amigo. E o Ailton pergunta assim, se não há tributação de dividendos enviados para o exterior. Não, Ailton, não há tributação de dividendos nem para dentro e nem para fora do Brasil. Esse é um benefício que nós temos e poucos países têm, de não tributar aquilo que já foi imensamente tributado pelo imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, esse rescaldo que fica chamado lucro e é distribuído, ele não tem nenhuma tributação, nem interna e nem enviada para fora. Então, não há, e é um benefício que pouquíssimos países ainda concedem. O Brasil está tentando mudar, acredito eu que, como a reforma tributária não passará, este item específico também não será alterado para uma alíquota de 15%, que é a pretensão do governo, é uma pretensão
mundialmente eu vou considerar legítima, mas nacionalmente ela é muito irracional, porque a tributação já veio muito carregada para eu chegar num eventual lucro líquido da companhia. Então, mundialmente ela tem sentido, mas quando eu coloco o ingrediente carga tributária, eu não posso tributar dividendo. Então, espero, a minha expectativa é que ou a gente tenha uma reforma tributária integral, se mude tudo, ou não faça a tributação dos dividendos, nem para dentro, nem para fora do país. Eu vou ler a pergunta do Ailton. Obrigado, Ailton, pela pergunta. Ele fala, considerando a instabilidade política e fiscal, além de 2022 ser um ano político, vejo que muitos investidores estão com o freio de mão puxado, principalmente os investidores estrangeiros que estão aguardando tudo isso passar e ver o que o novo presidente irá fazer a partir de janeiro de 2023. Alguns até pensam em aguardar até julho de 2023 para decidir retomar os investimentos aqui no Brasil. Qual a sua percepção com esse quadro? Eu diria, Ailton, que você está correto. Eu acho que terão investidores com essa visão. Tem gente que fica, como eu falei naquela conversa informal que a gente fala, esquece 22, é só 23. Eu concordo com você, isso vai acontecer. Nós temos efetivamente essa instabilidade fiscal e política, que eu acho que ela vai, de uma maneira ou outra, sendo acomodada com as medidas que a gente vai ver, mas eu também acho que há investidores e oportunidades no país que vão acontecer, mesmo de investidores estrangeiros. Se não os estrangeiros, os nossos locais, mas eu acho que vão ter os dois. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma série de projetos, uma série de oportunidades que estão acontecendo e estão acontecendo agora. O fato de você pegar uma concessão de 30 anos, 20 anos, 15 anos, o que for, nesse momento, mesmo com uma possível turbulência no ano eleitoral, você vai continuar. Então, o Brasil não para. Aquilo que eu falei, nós já passamos não sei quantos planos econômicos, desde das diretas já até hoje, e a gente continua. Poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior, a gente não sabe. Mas o que eu digo é que não dá para parar. A sua leitura ela é correta, mas também tem o outro lado da moeda. Eu acho que a gente pega o bule pelo bico e pelo cabo. Eu acho que das duas maneiras nós vamos ter as coisas acontecendo, tanto do jeito que você falou, que isso é uma verdade, quanto do lado que eu estou mostrando aqui, que eu também acredito que vai acontecer. Não sei se eu respondi, se quiser mais alguma coisa. Vitor, eu queria pedir licença aqui para ler a pergunta do Enio. Tá? Ele diz o seguinte, acredito que seja para mim. Qual sua opinião que o empresário não paga imposto, tão somente inclui no custo do produto que fabrica e vende? É difícil responder essa pergunta sem estar na cadeira do empresário. Às vezes, em razão de uma circunstância de mercado, ele precisa fazer isso. O que eu não recomendo, e aí, por uma variável de circunstância, é a empresa apenas ter isso em mente, por conta de uma questão de perpetuidade do negócio. Né? Primeiro que ela vai ser considerada pelo fisco um devedor contumaz, ela vai declarar 100% e não recolher nada. Isso não é uma atitude bem vista na Procuradoria, nem na Receita Federal. Existem inúmeros meios de fazer mapeamento todo dia pelas obrigações acessórias que o contador acaba entregando, de que a empresa fatura e não tem recolhimento. Hoje o fisco tem uma atuação forte com relação a essas empresas para fins de ingressos de cautelar e fiscal, quem disponibiliza todo o patrimônio da empresa e dos sócios, ou até, eventualmente, o Estado pode fazer de ofício um chamado regime especial, que é: eu não permito que você imprima mais nota fiscal enquanto você não pagar o ICMS do mês. Então, ele te dá 30 dias, 15 dias, 10 dias de nota fiscal para que você faça a impressão, para ato seguinte você continuar fazendo as suas vendas. No entanto, se essa circunstância for momentânea, da mesma forma que eu disse lá, que existem mecanismos de questionar a legislação e colocar esse fluxo de débito tributário numa transação, num determinado pagamento, ou administrá-lo de alguma maneira através de ações judiciais ou defesas judiciais e administrativas, eu vejo que é possível.
tá? Não é recomendável que essa prática seja feita por muito tempo. Quando eu falo muito tempo, diria 6 meses, 1 ano, 2 anos. Isso vai chamar a atenção do fisco e eles virão, eventualmente, buscar receber isso da forma mais voraz possível. E a forma mais voraz hoje que a gente tem é o arrolamento de bens administrativos, que ele verifica tudo que você tem de ativo declarado, e judicialmente uma cautelar fiscal, que é uma ação que indisponibiliza todos os bens da empresa. O que é isso? Não pode vender mais nenhum bem, está indisponibilizado, isso vai para todos os registros de imóveis, móveis que existem registro, todos os cartórios e tudo mais, e além disso, normalmente inclui o sócio no polo passivo e indisponibiliza o bem dos sócios e, eventualmente, quem concorreu para a formação do passivo. Então, só para resumir, como prática recorrente, eu não recomendo. Eventualmente, como uma prática eventual, né, o cara está no meio do rio, precisa chegar do lado de lá na tempestade, ele vai ter que deixar algumas prioridades de lado, e uma prioridade é o pagamento do tributo, mas ele precisa chegar ao outro lado da margem. Ao chegar lá, ele precisa pensar no passivo tributário que ele formou, sob pena de ter, talvez, o encerramento da atividade da companhia. Tá bom? Vitor, eu queria fazer uma última pergunta aqui para você. Deixa eu verificar aqui, eu recebi no direct aqui, que é o seguinte: quando um fundo de investimento estrangeiro quer investir no Brasil, quais são os próximos passos que ele tem que fazer? O fundo, através de um primeiros passos, né? Eu acho que assim, a primeira coisa, obviamente, é ver a estrutura que ele vai usar para ter esse benefício todo que você falou, do dividendo, como é que sobe para a matriz, esse tipo de coisa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é óbvio, ele deve ter, além da captação do recurso, que é o primeiro movimento, ele deve ter olhado qual o setor ou quais os setores que ele quer entrar. E aí, se ele não for entrar direto, ele precisaria pedir ajuda. Direto significa, vai ter alguém aqui no Brasil, ele está pondo alguém que vai olhar, que vai buscar as empresas, fazer as análises e tudo mais, ele teria que usar alguém, quer seja um banco, quer seja um advisor, quer seja gestor de educação, enfim, o que for, para que você tenha a identificação das empresas as quais você vai acabar investindo ou comprando, já mitigando os riscos, quer seja os financeiros, olhando os números, fazendo a diligência, né? Então, é importante, isso vai ser parte do trabalho, que se faça a diligência da empresa, tributária, fiscal, trabalhista, ambiental, enfim, tudo aquilo que a gente conhece numa diligência completa, para que você consiga, então, de maneira pragmática, investindo nos seus targets, nos alvos identificados por quem você contratou ou pela sua equipe que vai estar no país, esse tipo de coisa, tendo certeza que a estrutura que você optou é que mais te beneficia em termos legais e de dividendos, esse tipo de coisa. Então, acho que é ter esse olhar geral sobre tudo, né, do que fazer. Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito, Vitor. Deixa eu verificar, acho que temos mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Pessoal, eu vou pedir licença a quem mandou a pergunta, mas efetivamente nós precisamos encerrar, dado ao adiantado da hora. Nós estamos aqui, eu estou com uma pergunta ali aqui no chat e mais 6 perguntas que me mandaram aqui no direct. A gente vai fazer um compilado disso, nos comprometemos a responder isso para vocês, mas dado ao avançado da hora e em respeito também a todo mundo que ficou até o final, eu queria agradecer imensamente a presença de todos. Agradeço todos que ficaram até aqui, para que pudessem nos ouvir e contribuir de toda forma. Gostaria também de agradecer ao Vitor pelo tempo dele e nos comprometemos que em breve responderemos para vocês as perguntas que foram enviadas, e está aí o nosso contato para quem quiser eventualmente
mandar uma pergunta direto. O meu e-mail é angelo@marcosmartinsadvogados.adv.br e o do Victor é victor@afixpartners.com. Então, agradeço mais uma vez a todos vocês por estar aqui prestigiando a gente, ficamos muito honrados e, de todo modo, esperamos que a gente tenha conseguido levar para vocês uma visão otimista, uma visão que possa trazer um pouco de realidade para o momento que a gente vive, trazendo oportunidade de investimento para o nosso Brasil. Então, muito obrigado a todos e eu declaro encerrado o nosso evento. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Ângelo e ao escritório M. Martins e ao pessoal, a equipe do Ângelo, que não está aqui sendo vista, mas que está por trás. Obrigado à ajuda de todos.